Nós saudamos a todos os amados irmãos, irmãs, quem nos visita, os que estão pela internet, por redes sociais, enfim, aplicativos, com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém? Você é sempre bem-vindo, bem-vinda, presentes e quem estão conectados conosco por rede. Que Deus abençoe a nós e extensivamente aos familiares também nossos. Amém? Vamos, então, convido os amados irmãos a abrirem a palavra do Senhor no Evangelho segundo Marcos, no capítulo 5. Marcos 5, nós vamos ler dos versículos 21 a 24, depois pulamos e vamos do 35 ao 43. Amém? Isso tem um porquê desse vácuo, desse salto. Amém? Todos encontraram Marcos, capítulo, Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos, capítulo 5, versículos 21 a 24, e depois nós saltamos do 35 ao 43. Amém? Amém. Diz assim a palavra do nosso Deus. E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda. Rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos, para que sare e viva. E foi com ele, e seguia-o uma grande multidão que o apertava. Agora, a partir do 35. Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta. Para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro e Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando, disse-lhes: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Porém, ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talitá cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. E mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e disse que lhe dessem de comer. Amém? Amém. É aqui. Vamos orar. Deus amado, nós suplicamos a tua graça, a tua misericórdia, qual encontramos no teu altar celestial, que o teu Espírito Santo, Senhor, que sempre nos assiste, que sempre nos consola,
ó Deus, e sempre nos ensina. Ó Deus, nos ajude nesta manhã e que tu fales, ó Deus, a cada coração, segundo a necessidade de cada um, porque só o teu Espírito conhece a necessidade dos nossos corações, aquilo que precisamos ouvir de ti. Ó Deus, que o teu nome seja o único a ser engrandecido, exaltado neste lugar. Nós oramos agradecidos em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Os irmãos podem estar assentados. Meu velho problema. Bom, o Senhor Jesus, irmãos, para contextualizar um pouquinho, não é? Ele estava em Cafarnaum. Não é? Estava na cidade de Cafarnaum, porque o Senhor Jesus, em parte do seu ministério, boa parte, ele residiu em Cafarnaum. Amém? Ele residiu em Cafarnaum. E essa residência dele em Cafarnaum, obrigado, Cláudia, que era uma espécie de vila, cidade, aldeia da região da Galileia, em Israel. Ela não era uma cidade tão grande, mas ela era uma cidade muito próspera e rica. Cafarnaum era uma cidade próspera, rica, um lugar de conforto, vamos dizer assim. Não é? Até estudando, quando preparava, fui buscar sobre o significado da palavra Cafarnaum. Talvez na sua versão esteja Capernaum, é a mesma coisa, tá? Alguns estão escritos Capernaum, outros estão Cafarnaum. As Bíblias mais antigas, Cafarnaum. Nome próprio, essas traduções são mais difíceis. Significa cidade do conforto ou lugar do conforto. Então, apesar de ser uma cidade de conforto e um lugar de conforto, a palavra de Deus, lá no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 4, diz que o Senhor Jesus, ele saiu de Nazaré e foi morar lá para cumprimento de uma profecia que está no livro do profeta Isaías, né? Que fala mais ou menos assim, termos de Zebulon e termos de Naftali, ou terra de Naftali, a cidade da praia do mar. Eis que uma grande luz passou aqui, ou está passando, por lugares da sombra da morte. Então você observa, aquela terra, apesar de um lugar confortável, próspero, era um lugar da sombra da morte. Ela não tinha luz. E quem é a luz? É Jesus, eu sou a luz do mundo. Então Isaías é a profecia de Isaías, dita 650, 700 anos antes de Cristo, fala exatamente do Senhor Jesus e morar lá, né? Para que a luz chegasse neste lugar de sombra da morte. Né? Essas regiões, Zebulon, Naftali, são nomes de dois dos 12 filhos de Jacó. Né? Então, são Zebulon e Naftali, filhos de Jacó, patriarca, lá atrás. Lá atrás. Então, a palavra de Deus... Então diz que o Senhor tinha ido, ele tinha dado, vamos dizer, um pulo em Decápolis, na região do Gadareno, para expulsar aquele demônio que ninguém chegava perto, um homem que vivia amarrado com correntes de ferro, ninguém, né? E para prender aquele homem de novo tinha que ser uma multidão, porque de vez em quando até aquilo era despedaçado, diz a palavra. Então o negócio era feio. O Senhor Jesus volta então para Cafarnaum. E agora nós vamos entrar no texto. Então, dada essa situada, chegou um homem, príncipe de uma sinagoga.
príncipe de uma sinagoga. A sinagoga era lá em Cafarnaum. E o nome desse homem era Jairo, príncipe, principal, governador, um administrador. Não se sabe exatamente se ele era um levita ou um judeu. Tá? Sobre Jairo, se você buscar, se sabe que ele era uma espécie de ancião. Não é? Lembre-se, nunca confundir sinagoga com templo. Templo só tem um, que no momento não tem. Não é isso? No momento não tem. Que é o templo em Jerusalém. Não tem. Não tem. Por isso que você vai encontrar sinagoga em vários lugares, esquina. Mas o templo não. Então o serviço no templo era outra coisa. Aí a exigência era muito maior. Mas nas sinagogas, de ser judeus, anciãos, tinham grupos, às vezes, tipo equivalente a tipo presbíteros nos dias de hoje, que referendavam quem ia lá trazer uma palavra, trazer a palavra de Deus. Então aqueles anciãos ali, os principais, um homem que estava, aprovavam, né? Como existe em algum sistema presbiteral, é muito comum isso. Existem os presbíteros, que não é o pastor, e existe o pastor. Mas quem diz que o pastor vai lá, pode ser o pastor, é aquele grupo de presbítero. Se o grupo de presbítero disser, olha, esse pastor, tira o pastor. Então Jairo tinha muita relevância religiosa naquela região. E esta sinagoga, por isso que eu falei que tinha mais de um trecho, se der, a gente vai no outro trecho, lá em Lucas, mas se não der, não tem problema, seria depois, porque o que o Senhor quer falar, com certeza, Ele vai falar, que é Ele que controla, é o Espírito Santo. Quem construiu esta sinagoga em Cafarnaum é o texto que está lá em Lucas, que você não precisa ir agora, de um homem que você chama, é chamado assim, o centurião de Cafarnaum. Eles são contemporâneos, o centurião de Cafarnaum, tá? Ele construiu. E quem comandava, ou quem era príncipe nessa sinagoga, era Jairo. Então Jairo era o religioso, o centurião de Cafarnaum, que era um romano, ou a serviço do Império Romano, não era que é judeu, podia ser até de outras partes, eles recrutavam muito, mas para ser um centurião, não era qualquer um. Ele tinha o poder e a autoridade. E ele construiu para os judeus a sinagoga que Jairo era o principal ou um dos principais. Né? Então nós estamos falando de homens, né? Principal de sinagoga, centurião. Meus amados, tem um negócio chamado morte, que é comum para todo mundo. Nesta hora não tem o seu conhecimento, os seus diplomas, quantas línguas você fala, quantos livros você leu, se você é branco, se você é negro, se você é da raça amarela, aonde você nasceu, se você é cego, se você tem vista, nivela todo mundo. Aí você vai ter que pedir socorro, e eu não quero que isso aconteça com ninguém aqui, aquele que tem poder, o que aboliu a morte, como diz a palavra de Deus. É Jesus Cristo o nome dele. O nome dele é Jesus Cristo. Nessa hora, você vai dizer, poxa, mas eu fui governador da sinagoga do Deus Altíssimo. Resolve o problema? Eu edifiquei o templo. Resolve o problema da morte? Aí você vai para o desprezado. Aí você vai para o rejeitado. A quem ninguém fazia caso. Olhávamos para ele e não encontrávamos nada que o atraíssemos. Diz o profeta Isaías, acerca do Senhor Jesus. Glórias a Jesus. E diz a palavra que
Este homem, por nome Jairo, a primeira coisa que ele fez foi adorar ao Senhor. Adorar. Você vai dizer, mas irmão Reginaldo, não está escrito que ele adorou. Mas se você ler os evangelhos, algumas vezes você vai ver que o Senhor chama de adoração todos esses atos de você reconhecer que você não pode e vai a Ele dizendo, o Senhor pode. Toda vez que você se prostra diante de Jesus pedindo socorro, é um ato de adoração também. Isso é bíblico. Isso é bíblico, não é simplesmente dizer glória a Deus, aleluia. É bom. Mas é na hora, meu irmão, do sufoco, você vai dizer, agora eu sei quem eu sou. Agora eu comecei a descobrir que eu sou muito limitado. Agora eu comecei a descobrir que eu sou corrupto. Corrupto no sentido que eu sou corrosível, eu vou voltar para o pó. Do pó foste formado, ao pó voltarás. Jairo entendeu isso e ele se prostra aos pés do Senhor Jesus, e a palavra diz que a palavra rogar, ela já é implícita, dentro dela por si mesma, ela já é implícita, uma grande súplica. Quando você faz roga, não é um mero pedido, você pode pedir, né? Você pode chegar com cerimônias, né? Coisa. Mas a palavra diz que ele rogava ali muito. Então, põe intensidade nisso. É o rosto no pó e é rogar muito até obter a resposta. Né? Lembra da mulher Ciro-fenícia? Ou grega, depende do evangelho que você lê, das regiões de Tiro e Sidom, uma filha endemoniada, que levou, é outra pregação, né? Levou muito, chega para lá, chega para lá, chega para lá, até que obteve a resposta. Mas é outra pregação. E esse homem prostra-se aos pés de Jesus e diz assim, minha filha está moribunda. Irmãos, essa é uma expressão muito usada nessas versões, na revista e corrigida, e provavelmente na corrigida fiel também, não sei se é moribunda. Como? Está até escrito morte. Mas moribunda é esse estado, é um estado de... É um dos piores estados, irmãos, o que a Bíblia chama de moribunda, porque é a chamada morte lenta. Você já ouviu essa expressão, morte lenta? Não é aquela súbita, passou mal, levaram para o hospital, não deu tempo, morreu. Morte lenta, é dia após dia. Quando você chega para alguém dizendo, minha filha está moribunda, ou alguém está moribundo, é como se você estivesse dizendo, está dando os últimos suspiros. Está dando os últimos suspiros e a qualquer momento o espírito dela pode sair. Eu falei isso, mas no final a gente vai, se eu lembrar, a gente vai entender. Porque aqui em Marcos não está escrito, mas aí em Lucas diz, e o espírito dela voltou. Então ela estava morta. Marcos não diz, mas Lucas diz. Isso está em Mateus, Marcos e Lucas, tá? Os chamados evangelhos sinóticos. Minha filha está moribunda. Nem sei a situação de Jairo depois, porque o homem principal da sinagoga, né? Judeus e judeus religiosos que eram ali, rejeitando o Senhor. Meus amados, mas uma coisa ele fez, ele foi pedir socorro à pessoa certa, a quem nós pedimos, aquele que pode nos socorrer. Minha filha está moribunda, ela está nas últimas, a gente não sabe, já tem dias, né? Como se estivesse dizendo, 15 dias, um mês, uma semana, não levanta mais, já tem uma semana que ela só está no líquido, e já não abre os olhos, a gente pede para ela fazer um movimento, ela treme lá o cílio, é nessa situação, moribundo. Eu rogo-te que venhas e lhe impõe as mãos para que sare e viva. Então, irmãos, nós estamos falando de fé.
na mente de Jairo, que se prostra aos pés do Senhor, ele já tem em mente que se o Senhor for lá, impuser as mãos sobre a menina, ela será sarada e não vai ficar mais ou menos, porque o trabalho de Jesus era perfeito, era completo. Isso está nos evangelhos também. Quando ele cura um surdo mudo, o povo vai dizer, tudo quanto ele faz é perfeito. Porque era para ela ficar curada e com vida, ou seja, uma criança de 12 anos perfeita, como que alguém visse logo depois que ela comesse, que ele manda ela comer, dar comida para ela, como se ela nunca tivesse sido nada. Ela não entrou em processo de recuperação. Era assim que o Senhor fazia. Então, aí o que acontece nesse meio caminho? Por que nós pulamos para o outro versículo? Lá para o 35, porque vai chegar nesse momento que o Senhor Jesus está se deslocando para a casa do Jairo, a multidão, diz a palavra de Deus, apertava, era muita gente em torno do Senhor Jesus, vai chegar uma mulher que tinha fluxo de sangue há 12 anos, depois tinha até que pensar aqui, exatamente, porque a menina tinha 12 e a mulher tinha fluxo há 12 também. Não é por acaso, 12 e 12. Todas duas 12 anos. Mas nós não vamos pregar sobre uma mulher de fluxo, nós vamos dizer o seguinte, faz de conta que eu ou você, nós somos o Jairo, nós pedimos um milagre para o mestre, e nós cremos, nós pedimos porque nós cremos, e aí no meio do caminho, vem uma mulher, que estava com um problema também de morte, tinha uma hemorragia há 12 anos, já tinha gastado tudo que possuía com os médicos e não tinha resultado. E ela, pela fé, disse, se eu tão somente tocar nas suas vestes, serei curada. E ela toca em Jesus, e Jesus para e falou, peraí, alguém tocou em mim. Não é o assunto da pregação, é para explicar o vácuo, por que tem essa... Alguém tocou em mim? E aí alguns discípulos vão dizer, como assim, mestre? Está todo mundo tocando no Senhor. Eu não sei se Jesus estava sendo arrastado quase, a multidão ali, ele sendo... Tem muita gente... Não, alguém tocou em mim de maneira diferente. Porque de mim saiu virtude, saiu vida, saiu cura. Alguém tocou com fé. Alguém necessitado que não está aqui encostado comigo para dizer que é mais um. Aquele pessoal, um pastor já pregou aqui de multiplicação dos pães, se alimentaram, peixe, depois não apareceram mais. O pessoal do pão da padaria. Quer o pão, quer consertar não sei o quê, quer consertar aquilo, aí depois que tem a solução, fica uns 6 meses, 7 meses, vai embora. E o Senhor Jesus não faz nenhum problema com você, você continua abençoado com a bênção que Ele te deu. Agora, haverá um dia que você vai ter que prestar contas. Aí nós não sabemos como vai ser, para onde você vai. Eu já assisti casos e casos assim, irmãos. Eu já assisti casos e casos assim. Vou até abrir aqui um exemplo. Conheci uma senhora que anos depois até ela foi minha vizinha. A senhora da frente se mudou, estava alugando. Quem aparece? Essa senhora com o marido dela e a filhinha dela. Como vai a senhora? Tal. Mas ela ia na igreja, ela começou a ir na nossa igreja, lá onde a gente se congregava, por um motivo. O nome da filha dela era Mariana, tinha acho que 7, 8 anos, e a Mariana queria muito que o papai dela se casasse com a mamãe, porque eles não eram casados oficialmente. E foi a criança que motivou. E a criança, mãe, eu quero que o seu... E o pai não casava, negócio bem inseguro, tinha um apartamento alugado, mas aquela coisa, a criança, não sei o que tocou na criança, Deus tocou na criança, eu quero, e aí a mãe resolveu ir numa igreja, apareceu lá.
Aí contou o problema para o pastor, para alguns diáconos, e a gente começou a orar. Todo domingo ia lá, no culto com a Mariana, e orar. Demorou uns 6, 7 meses, finalmente o milagre. Do nada, sem ninguém falar com o homem, porque era pedindo para Jesus. O homem, não, vamos regularizar nossa situação, cartório, tal, tudo direitinho, documentar, casou. Glória a Deus. Passaram mais 6, 7 meses, ela foi embora. Nunca mais entrou em igreja nenhuma. E um belo dia, foi ser a minha vizinha. Não sei o que ela achou quando me viu, que eu orei muito por ela. Como vai a senhora? Tudo bem, tudo bem. Seu marido? Está bem, está aqui também. Ou seja, Jesus mostrou para mim, ó, lembra daquela bênção que eu dei para ela? Eu não tirei. Agora, se ela vai ser grata para mim, né? Lembra de Ana? Ana queria um filho. Ana era estéril. E tinha a sua competidora, Penina. Lembra? 1 Samuel, capítulo 1. Ana e Penina, só ir lá. Penina tinha filhos. Ana não tinha. E Penina irritava grandemente Ana. Porque Ana era estéril. E Ana fez um voto, né? Se o Senhor me der um filho, ele vai ser do Senhor todos os dias de sua vida. E aí Ana engravidou. O Senhor ouviu a oração de Ana. E o nome do menino, Samuel. E subia todos os anos para sacrificar ao Senhor. E quando ele desmamou, alguns historiadores, estudiosos falam em 3 anos de desmame, ele entregou a criança para Eli e ele serviu ao Senhor todos os dias de sua vida. E foi uma bênção tão grande que a palavra de Deus diz que nenhuma palavra do profeta Samuel caiu por terra. Nenhuma! Tudo que o profeta Samuel profetizou da parte de Deus se cumpriu. E mais, aí você vai dizer, poxa, ela queria tanto um filho e deu o menino para Deus e ficou sem filho. Não, Deus deu 5 filhos para ela depois. Se eu não me engano, 3 meninos e 2 meninas. Eu acho que ela deve ter até orado, Senhor, chega. É muito, Senhor. É muito. Eu queria 1, o Senhor me deu 6. Está vendo? Mas ela foi grata. Falou, se o Senhor me der um filho, esse filho vai servir ao Senhor todos os dias. O problema do tempo, irmãos, aqui. Do tempo não do culto, do tempo aqui da cura. Vocês observam que o Senhor Jesus teve que parar na caminhada. O Senhor teve que parar, o Senhor conversou com a mulher do fluxo de sangue. O Senhor imagina a cabeça de Jairo. Jairo não reclamou de nada. Ele estava certo que o Senhor Jesus iria curar. A pessoa que está moribundo, nos últimos suspiros, morre, mas não morre. E o Senhor Jesus ainda vai parar para atender uma mulher que tem fluxo de sangue, que ficou curada, que na mesma hora foi curada, e o tempo passando, e o Senhor e Jairo ali do lado. Tal, irmãos, é fé. O nome crente, ele vem principalmente da seguinte, é como está lá em Hebreus 11. É aquele que crer nas coisas que não vê. Crente não é o seguinte, eu vi, agora eu creio. Não, aí você não é crente. Você é vente, visionário, em qualquer coisa. Crente é quem não vê e crê. E nós cremos na vida eterna. E nós cremos na Jerusalém celestial. E nós cremos nesse Jesus Cristo aqui, que vai voltar. Não somos como Tomé, precisou levar uma chamada do Senhor. O Senhor não era de passar, né, de chamar assim a atenção normalmente. O Senhor, ele era muito amoroso com seus
Mas dessa vez ele dá uma chamada em Tomé, né? Nós já sabemos da história. E interessante que Tomé chama ele de Deus, né? Perceberam isso já no Evangelho de João? Senhor meu, Deus meu e Senhor meu. As duas coisas. Tomé chama ele de Deus e de Senhor. Né? Porque viste e creste, mais bem-aventurados são os que não viram e creram. Então isso é crente. Crente tem que ser assim, irmãos. A gente tem que andar por fé. Crente vai glorificando antes da bênção chegar. E crente glorifica também se a bênção não chegar. Não é isso? Aproveitando o que o irmão falou lá da Babilônia, não é isso? Os irmãos lembram de Ananias, Misael e Azarias? Ananias, Misael e Azarias eram os Sadraque, Mesaque e Abednego no nome babilônico. Os nomes judaicos eram Ananias, Misael e Azarias. Os amigos de Daniel, sábios, meninos sábios. Não é? O que é que eles falam lá quando vão para a fornalha? Olha, nós não nos prostraremos diante lá dessa estátua aí que o senhor quer que a gente faça, não. Não, o senhor vai jogar na fornalha. Não tem problema. E por que não? Não temos que dar satisfação para o senhor. Se o nosso Deus quiser, ele nos livrará. E se ele também não quiser, a gente vai continuar adorando ele e ele continua sendo Deus. Foi assim que eles falaram. Eu estou dizendo do meu jeito, lógico, não estou literal. Mas foi isso que eles fizeram. Se Deus quiser, se eu jogar a gente dentro da fornalha, aquecida 7 vezes mais do que o normal, se ele quiser, não vai acontecer nada com a gente. Mas se ele também não quiser, ó rei, fica sabendo que a gente vai continuar firme no Senhor. Ele é o único Deus. Então não é a morte que me separa de Deus. Amados, vindo aqui para o 35 e pulando essa questão da senhora do fluxo de sangue, que foi curada e que não era o objeto, apenas para contar que as coisas muitas vezes levam tempo. O senhor está indo para a sua casa de curar, mas pode ser que no meio apareça mais gente necessitada, e o senhor atenda primeiro, chegou depois e recebeu primeiro a bênção. Percebeu esse detalhe? Chega depois, Jairo podia reclamar, né? Senhor, eu pedi primeiro. O senhor tem que ir lá na minha filha, depois o senhor vê o negócio com essa mulher aqui. Não tem isso. Quem manda é Jesus. A ordem é Jesus. A ordem é Jesus. Ele não fez isso. Ela chega depois e é curada primeiro. E a filha de Jairo, moribunda. Agora, irmãos, nós vamos para um negócio que é muito interessante. A outra palavra do centurião de Cafarnaum vai ficar para outra pregação, outro dia. Eu acho que pelo tempo não dá, mas tá bom. É sinal que tinha que ser essa mesmo. Tinha que ser essa mesmo. É verdade. O Senhor está no controle. 35, irmãos, estando ele, Jesus estava falando, estando ele ainda falando, porque o Senhor estava falando com a mulher, filha, tua fé te salvou, vai em paz, ser curada, né? Deixe teu mal. O Senhor estava falando com ela. Aí, provavelmente, o Senhor ainda esticou o diálogo, não precisa estar registrado aqui, mas a palavra diz que ele ainda estava falando, então ele estava falando alguma coisa, né? Chegaram alguns do principal da sinagoga. Esses alguns é o seguinte: ou parentes, ou pessoas que serviam na sinagoga com Jairo, que era um dos principais da sinagoga, pessoas de confiança dele, concordam? Alguns. O Jairo era o pai. Jairo era quem estava com problema com a filhinha de 12 anos. Então chegaram alguns, depois desse evento, saíram da casa de Jairo, eles estavam lá, eles saíram de lá, porque tinha muita gente lá. Nós vimos na leitura que tinha alvoroço, não tem alvoroço de uma pessoa, nem de duas, né? Alvoroço é gente, é muita gente.
Até porque o judeu tinha por costume sepultar rapidamente. Não tem sepultamento estilo Rainha Elizabeth nem Pelé, que fica vários dias, não sei o quê, vendo o corpo e tal. Não, era rapidamente, muitas vezes no mesmo dia. Muitas vezes no mesmo dia. Não é? O caso, por exemplo, do próprio Senhor ali, né? Mesmo dia. Morreu, sepultaram rapidamente. E esses homens, então, chegados a Jairo, disseram assim para o Jairo: a tua filha está morta. Então ela estava moribunda. Respira. Aí, meu Deus, será que agora foi? Dá lá, mexe no pulmão dela, uma coisa, saía mais uma golfadinha de ar, conseguia. Agora os homens chegam e dizem assim: ó, ela está morta. Para que enfadas mais o mestre? Sabe como eu chamo isso? Até anotei aqui na minha Bíblia, que a minha Bíblia eu sempre falo para os irmãos, é toda riscada. Ela vem branquinha, né, quando a gente compra. Depois tem outra Bíblia, de tantos versículos quanto descrito de tanta coisa que eu escrevo aqui. Isso é diagnóstico dos homens. O homem, ele dá diagnósticos, ele se mete em meio à situação que Jesus está encabeçando. E dá o diagnóstico. O que é que os irmãos acham do diagnóstico dos homens frente ao de Jesus? É totalmente errado, né? É precipitado. Diagnóstico dos homens, quase sempre, como o homem gosta de falar, não tem mais jeito. Não tem solução. São palavras próprias do homem. Não há mais solução, não tem mais jeito. Está morto, como morte se fosse um problema para Jesus, né? Pode ser para mim, mas para Jesus não. O diagnóstico dos homens: a tua filha está morta. E mais, os homens têm um grupo também que gosta de proteger o Senhor Jesus. Já viu? Tem um grupo, não. O que você faz? Eu sou segurança do Senhor Jesus. Aonde ele vai, meu irmão, ninguém toca nele. Tem que falar comigo primeiro. Pedro era meio assim, né? Até o Hugo trouxe aqui uma palavra na quinta-feira, né, do servo chamado Malcom, do sumo sacerdote. Pedro tira a espada, corta a orelha dele. Como que diz assim: ó, no meu mestre não toca não, hein? Levou uma chamadinha de Jesus. O Senhor Jesus faz o primeiro implante do planeta Terra. Primeiro implante, sem bisturi, sem negócio de CTI. Pega a orelha do cidadão, bota de volta. Fica igualzinha como estava antes. Na hora. Olha, dizem alguns, né? Dizem alguns, e aí eu acho que é um certo humor, mas humor santo, que Pedro queria cortar a cabeça. Errou, pegou só a orelha. Eu já vi isso, e olha, eu não duvido não. Eu não duvido não. Sabendo a história de Pedro, ele ia pegar do pescoço para cima, no mínimo. No mestre você não toca. Aí o camarada desviou, pegou na orelha. Pedro era, nós sabemos a história de Pedro, né? Pedro era assim. Se Jesus botar a orelha, o irmão falou, se eu quisesse rogar ao Pai agora, quanto você acha de anjo viria aqui? E isso se ele quisesse fazer assim. Porque ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Até porque, quando chegam perto dele, quem é Jesus? Eu sou. Cai todo mundo. Aí ele não sei o quê. Eu sou. Cai todo mundo. Uma palavra de Deus, o homem não fica em pé. Só para mostrar, né? Irmãos, diagnóstico dos homens não tem jeito. Não tem solução. E muitos já passaram por isso aqui. A fé continuou, mas ficou bem pequenininha. Ficou sem o... E Jesus, ouvindo essas palavras, disse para o principal da sinagoga: não temas, crê somente.
Então, a palavra foi dada ao Jairo, né? A menina já está morta, e a gente vê na Bíblia, não é só aqui, em mais de um lugar, expressões do tipo, não incomodes o mestre. O mestre está descansando. Como João 5,17, a gente não cansa de falar. Meu pai trabalha até hoje, e eu também trabalho. Eis que não dormita e não tosqueneja o guarda de Israel. Nem cochilo ele tira. Tosquenejar é o vigia da noite. Ele dá aquela... Ele tem que estar acordado. Mas dá o que na marinha a gente chama de caturrada. É o navio dá aquela... É uma caturradazinha. Vai e volta, acorda... E a palavra diz que o guarda de Israel nem dormita e nem tosqueneja. Nem cochilo ele tira. Ele está de olho o tempo todo no seu povo. O tempo todo. O Senhor diz para ele, ô Jairo, você ouviu palavras influenciadoras que eram negativas, mas você não me buscou? Você me adorou? Você não veio com fé que eu impusesse as mãos, ela seria curada? Então, continue do mesmo jeito. Não temas as palavras que eles disseram. Crê somente. Crê em mim. Crê em mim. E aí, o Senhor começa a fazer, irmãos, e isso vai chegar um dia, no dia do juízo, no último dia. Aí esses tempos escatológicos são complexos, nós sabemos, mas sabemos que haverá um fim, como o Carlos falou aqui. Vai ter um momento aí de um fim. O Senhor começa a fazer a separação, como haverá um dia a separação entre os bodes e ovelhas, né? Vai ter separação. Entre o que crê e o que não crê, está lá no profeta Malaquias. Naquele dia, vereis outra vez a diferença entre os que temem a mim e os que não temem. O profeta Malaquias, o último profeta do Antigo Testamento. Tem uma diferença, irmãos. E é só esses dois, é o que crê e não crê, o teme e não teme. Não tem negócio mais ou menos, né? Não tem mais ou menos. Ele diz o seguinte, ele não permitiu que alguém o seguisse a partir de determinado momento, a não ser Pedro, Tiago e João. Tiago e João eram irmãos, né? Tiago e João eram irmãos. Pedro também tinha um apóstolo, irmão, chamado André, mas que não estava aqui. Nesse grupo agora, o Senhor permitiu esses três. E tendo chegado à casa do príncipe da sinagoga, ou do principal, ele viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. Interessante, acho que já foi falado em algumas ocasiões, que era comum também, já perto de sepultamento, as chamadas carpideiras. Comum, era da cultura deles, e ainda existe algumas culturas assim, né? Tem as pessoas que de fato choram de verdade, sentem, e tem um grupo pago para isso, a profissão dela está em sepultamento para chorar, para tornar o ambiente mais solene, para que ninguém esteja ali rindo, né? Tornar aquele ambiente, então é pago para isso. Você vai e tem lá, e se abraça, chora, nem conhece a família, nem morto, era pago. Também tem esse grupo, mas era da cultura deles. É provável que também tivesse, porque a menina, de fato, já estava morta. Então ele viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando, disse-lhes, por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. Se eu chamei no 35 de diagnóstico dos homens, a menina está morta, não incomodes mais o mestre, agora eu vou chamar isso aqui de o diagnóstico do Senhor Jesus. O diagnóstico do Senhor Jesus, do médico Jesus foi, ele já faz uma pergunta que já é incômoda para o ouvinte. Chega uma pessoa lá, que eu nunca vi,
perguntando por que o alvoroço e por que o choro. Não é? Só que quem estava perguntando isso era o dono da vida. Ele sabia, quem conhecesse o Senhor Jesus ia saber a razão da pergunta. O que ele já estava dizendo de antemão é: não há motivo nem para alvoroço, nem para choro. Chegou a vida. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se não passar por Jesus, você nunca vai chegar no Pai. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A menina não está morta, mas dorme. Isso aqui chama-se diagnóstico de Jesus. Então, irmãos, né? Diagnóstico de Jesus versus diagnóstico dos homens. Né? Resultado da análise, conclusão do relatório dos homens versus a conclusão do relatório de Jesus. A menina não dorme. Aí, o interessante é que de uma hora para outra, tanta gente alvoroçada e chorando, no 40 começaram a rir. Que mudança, né? Riam-se dele. Ou seja, ele foi tão ridicularizado que o que ele falou mexeu muito mais no íntimo de todos que estavam no entorno daquela casa do que a própria morte da menina. Deu para entender? Ele foi tão ridicularizado que o interior dos incrédulos foram muito mais mexidos e motivados a externalizar o que estavam sentindo do que pela própria morte da menina. E passaram a rir do mestre. Passaram a rir do mestre. O que é que ele fez? Sai todo mundo. E tomou consigo o pai, a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. Irmãos, aqui tem uma lição para nós. Só vê o milagre do Senhor quem crê nele. Só fica, Jesus, num dia ele vai dizer: não te conheço. Você nunca creu em mim, você riu de mim. Você riu de mim quando eu cheguei trazendo vida. E foi por muito tempo, por isso que eu fiz questão de falar um pouquinho sobre Cafarnaum, porque Cafarnaum será por ele uma cidade chamada de impenitente e amaldiçoada. Porque ele fez muitos milagres lá e poucos creram nele. Talvez um dos poucos tenha sido esse Jairo aqui e o centurião, que construiu o templo. Porque o centurião tinha um problema. O centurião era o moço que servia ele, era o servo dele. Também de Cafarnaum. Por isso que os dois textos de Lucas 7, em 1 a 10, vai falar do centurião. Quando você pensar no centurião de Cafarnaum, você vai lembrar logo de Jairo também. Jairo era príncipe da sinagoga e o centurião construiu a sinagoga. Mas não foi com o braço dele, era porque ele era a autoridade, o poder, ele tinha soldados ao seu dispor, ele tinha o poder de Roma para construir aquilo ali. Amados, só vê o milagre do Senhor, só vai ficar, vem cá que eu vou te mostrar um negócio aqui. É quem crê. É quem crê. O pessoal fica trazendo notícia ruim, que não tem mais jeito, que não sei o que tal. Aí eu pergunto, como é que se ora? É igual a quando oravam pelo nosso irmão Pedro. Pedro estava na prisão, lá em Atos. Pedro estava na prisão. E o pessoal estava numa casa orando pela libertação do Pedro, lembra? Em Atos. E tinha uma menininha, quem pode me lembrar o nome? A Bíblia diz o nome dela. Rod? É isso? O irmão confirmou aqui, Rod. Tinha uma menininha chamada Rod, que quando Pedro é liberto da prisão, por um milagre, a gente já sabe, aquela coisa toda, só depois que ele percebeu que não era nem uma visão, nem um sonho, era real. A palavra vai dizer isso. Ele vai e bate. Exatamente onde a igreja estava orando a Deus por aquele milagre. Aí quem vai atender?
a menina nem chegou a ver Pedro. Pela voz, ele identificou, é Pedro. Deus ouviu nossas orações, a menininha, né? Quando a menina foi falar para os adultos, meus amados adultos, que isso? Você está, que isso? Você já está orando tanto que está delirando. Aí a pergunta fica: você está orando para quê, irmãos? Não é pelo milagre? Você está orando para acontecer. A menina chega e traz a resposta. Aí você não crê. Está orando para quê? Se você não crê. E tomando a mão da menina, disse-lhe, Talitá cumi, que traduzido a menina, te digo, levanta-te. Enfim, irmãos. Dá tempo aqui. Vamos só dar uma passadinha. Entenderam esse trecho? Claro. Entenderam esse trecho? Não é? Vamos só para a gente, bem rápido, que eu queria mostrar como os diagnósticos humanos são equivocados. Como os diagnósticos... E quando eu falo humanos, não estou falando dos outros, não. Eu estava conversando com o irmão Hermélio ali no intervalo, nós temos que nos incluir. Mas nós, quando nos incluirmos, a gente tem que ter, como foi ensinado na EBD, para onde olhar. Qual é o nosso referencial? Como é que eu me acerto aqui? Como é que eu vou me portar diante desta situação? Não é? Eu convido a Lucas, né? Podem ficar sentados, tanto os ouvintes nossos da internet, quanto vocês, só para a gente ver um trechinho aqui e terminar a pregação, tá? Lucas 7, desculpem pela voz, um pouco rouca. Lucas 7, de 1 a 10, tá? Lucas 7, de 1 a 10, só para os irmãos entenderem, o primeiro versículo diz, e depois de concluir todos esses discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum. Então, a mesma cidade, tá? A mesma cidade. E o servo de um certo centurião, a quem este muito estimava, estava doente e moribundo. Situação igual, tá? Cidade igual. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhes uns anciãos dos judeus, rogando-lhes que viesse curar o seu servo. E chegando eles junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo, aqui é o que eu quero que os irmãos prestem atenção, é digno de que ele concedas isso, porque ama a nossa nação e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Irmãos, mais uma abordagem errada de homens. O que é que os homens apresentaram? Obras do centurião romano de Cafarnaum, para que o Senhor, com base ou com lastro no que ele tinha feito, fosse à casa dele curar o moço. Era como se assim, Senhor, faz esse favor para a gente, ô Jesus. Sabe por quê? Ele é muito gente boa. Ele mesmo construiu a sinagoga para a gente. Aqui em Cafarnaum. Aquela que Jairo é principal. Então isso, Senhor, é motivo do Senhor ir lá curar. É a troca. Ele fez obras boas para nós, judeus. Faz alguma coisa por ele? Ele fez obras boas para a gente. Faz alguma coisa por ele, Senhor Jesus. Ele é digno. E a Bíblia diz que digno é o Cordeiro. Né? Digno é o Cordeiro. Então, as obras, não estamos reprovando as obras, mas primeiro Deus queria mostrar àqueles homens, todos que estavam ali, que o que Deus queria e ia chamar a atenção de todos foi a fé, porque ele manda mensageiros e diz assim, ó, avisa uma coisa para ele, veio depois, por isso que eu estou correndo aqui, mas os irmãos entenderam, ele não precisa vir na minha casa, porque eu não sou digno. Olha, os homens disseram que ele era digno. Percebe o erro dos homens? Os homens disseram, ele é digno que o Senhor faça. É como se fosse uma troca. Senhor, eu mereço ser curado, porque eu sirvo ao Senhor há 30 anos. Se o Senhor não me curar,
Tem algo errado com o senhor. É isso que os homens tentam. Aí o próprio centurião, que não estava lá, diz o contrário, né? Sem saber. Eu não sou digno, eu sou tão ruim, que eu não sou digno nem que ele entre debaixo do meu telhado. Mas eu creio que se ele falar uma só palavra, o meu criado será curado. Né? E o Senhor Jesus vai dizer, ó, Jesus maravilhou-se dele e voltando-se para aquela multidão que o seguia, disse, está lá no 9, nem ainda em Israel tem achado tanta fé. Ele já estava mostrando a fé gentílica, a fé dos de fora, a nossa fé, que não somos judeus e entendemos que não somos dignos, mas que o Senhor é digno, e pela fé, por uma palavra que sai da boca do Senhor, nós seremos abençoados. Mas isso é graça, o nome disso é favor, é graça, é misericórdia, não é dignidade. A dignidade que é exigida e falada pelo apóstolo Paulo é sempre na forma de nós nos conduzirmos neste mundo, não para recebermos qualquer coisa em troca. Amém? Para terminarmos, em 2 Timóteo, segunda carta de Timóteo, no capítulo 1, no versículo 10, fala da salvação do Senhor em Cristo Jesus. Diz assim, e que é manifesta agora pela aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho. Então, nós, os crentes, nós entendemos que nós já passamos da morte para a vida. É o que está. Jesus falou para Marta, eu sou a ressurreição e a vida. No caso de Lázaro, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E quem vive e crê em mim, nunca morrerá. Aí faz a pergunta, crês tu isto? Você crê, Marta? Por isso que Paulo fala. Para Paulo já tinha morrido há muito tempo. Ele não morreu quando foi decapitado, ou seja lá o que fizeram com ele em Roma. Ele disse, Cristo vive em mim, não mais vivo eu. Eu já morri. O que vai acontecer com o meu corpo, eu não sei, eu já morri. Eu já morri, eu estou com Cristo. Quem está com Cristo não morre nunca. Eu vou ser revestido por um corpo glorioso. É isso. E para terminar, irmãos, vamos ficar de pé. Mateus 11, 23. Mateus 11, 23. Creio que é isso. Tá? Eu não vou falar das outras cidades que estão mais acima, Corazim e Betsaida, mas só Cafarnaum. O Senhor operou esses milagres estando aonde, irmãos? Esses dois que nós citamos. Cafarnaum. Que eu falei que significa cidade do conforto, lugar do conforto. Ninguém quer deixar a sua zona de conforto. Já pensou negar a si mesmo para seguir Jesus? Aquilo que foi trazido aqui na EBD, às vezes é conveniente e oportuno para você ficar como está. Porque seguir a Jesus significa algumas perdas, ou seja, o valor está invertido, aí as ordens das coisas estão invertidas. Olha o que ele diz de Cafarnaum. E tu, Cafarnaum, 11:23 de Mateus, que te ergues até aos céus, serás abatida até aos infernos. Porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, então, o que o Senhor Jesus está dizendo? Foram muitos ou poucos prodígios que se operaram em Cafarnaum? Muitos. Ensino, pregação e cura e libertação, inclusive morte. Essa cidade teria permanecido até hoje. Ou seja, sempre que nós queremos falar de uma cidade
que é digna mesmo de destruição, desce fogo do céu e enxofre e se destrói, e tem que ser destruída, nós pensamos de Sodoma. Era uma bagunça só. E que nós pensamos apenas na questão sexual, mas não era só isso. A palavra diz pelo profeta Ezequiel, no capítulo 16, quem quiser ler lá depois, que o pecado de Sodoma, na verdade, este é o pecado, era a soberba. Por quê? Porque a soberba te permite tirar Cristo, ou Deus, ou qualquer coisa que Ele tenha ensinado na sua vida e seguir o que você quiser fazer. Seja em qualquer segmento, não necessariamente de ordem moral, biológica, qualquer coisa. Então Ezequiel diz isso, o teu pecado, ô Sodoma, foi a soberba. Então o que o Senhor Jesus está dizendo em Cafarnaum, se isso que eu fiz aqui, porque eu fiz porque era a plenitude dos tempos, tinha que ser agora, como foi uma pergunta do Diego que o nosso irmão aqui respondeu na EBD. O tempo era do Senhor, Ele tinha o controle de todas as coisas até a sua morte na cruz. Mas se eu fizesse o que eu fiz aqui em Sodoma, ela existiria até hoje. Do tempo de Abraão, hein, irmãos? Ele está falando de quase 2000 anos antes de Cristo. Ele está dizendo que essa cidade duraria mais 2000 anos, pelo menos. Amém, irmãos? Amém. Cafarnaum, cidade do conforto, mas vivia em trevas. Deus, por amor ao homem, manda a luz, cumprindo Isaías capítulo 9. Né? Sombra da morte, e traz a vida. Amados, essa é a promessa para nós. Cuidado com o diagnóstico humano, a começar pelo seu próprio diagnóstico. Não coloque a culpa nos outros. Primeiro a fazer diagnóstico é você mesmo. Maldito homem confia no homem. Jeremias 17. Começa por mim. Não confio nele não. A primeira a analisar sou eu mesmo. Aí depois eu passo para os outros. Amém? Vamos orar?